Olá a todos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Nicodemos Victor, eu sou seminarista do IBET São Paulo, sou coordenador de pesquisa aqui do IBET e professor de conferências também, já estive em alguns lugares do Brasil com vocês. Aliás, com vocês não mais, porque depois de 2 anos de pandemia, os alunos para quem eu já dei aula já saíram do IBET, mas eu saúdo a todos os que estão principiando o semestre letivo de 2002, com imensa satisfação que eu faço esse vídeo. Eu, da vez anterior, gravei uma pílula a pedido da querida Neiva para falar rapidamente, esses vídeos são rápidos, como vocês podem já ter visto, para falar sobre imunidades, e daquela vez eu fiz votos para que retornássemos brevemente ao convívio, né, às aulas presenciais, mal sabendo que nós passaríamos ainda por algum tempo de reclusão e sem conseguir nos confraternizar e trocar essas ideias de forma presencial. Mas o tempo passou e dessa vez conseguimos iniciar o semestre letivo de forma presencial pelo Brasil afora. Nós estamos iniciando o semestre letivo 2022 diretamente aqui da biblioteca do IBET. Isso aqui não é um cenário, não é um folder daqueles que costumam utilizar por aí. Eu estou com muita satisfação aqui nessa biblioteca gravando esse vídeo para falar um pouco com vocês sobre o seminário 1 do módulo TSJ, que chama Direito Tributário e Conceito de Tributo. E eu queria testemunhar a vocês ou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive quando fiz IBET. Essas primeiras aulas, quando eu fiz IBET em 2010, em Natal, para mim, eram um motivo de muita insegurança, de muita dúvida, porque nada daquilo que se estava lendo e discutindo eu tinha tido contato na faculdade. Mas logo eu vi que o problema não estava no que eu estava vendo agora, que era no IBET. O problema era na nossa formação anterior, que é um pouco carente de premissas e de treinar o profissional do direito e o aluno e o pesquisador para algumas situações que ele vive no contato com sua ciência. Uma delas é o problema da ambiguidade mesmo do termo direito. O aluno na faculdade não é instigado a pensar que direito tem várias acepções e que entre elas há muito ruído na comunicação. E, portanto, às vezes as pessoas debatem sobre o tema direito sem externar qual é a premissa da qual elas estão partindo. Muitas vezes alguns falam em direito sob a perspectiva da ciência do direito e outros falam de direito sob a perspectiva do objeto, sendo aí o caso de falar de direito positivo. E por isso muitas discussões intermináveis começam. Quando nós sabemos que se você está falando de A e o seu interlocutor está falando de B, essa discussão tende a chegar em lugar nenhum, quase sempre, porque nós estamos falando de coisas distintas. Então, direito positivo para nós aqui no IBET, na teoria do construtivismo lógico-semântico, é o objeto a partir do qual os cientistas do direito debruçam para poder, daí, confeccionar juízos, confeccionar texto, linguagem, não é? De modo que quando se fala, por exemplo, nos temas de fontes do direito, quem estiver comentando sobre direito positivo vai dizer que fonte é um tipo de coisa. Isso vocês vão ver na aula 3 desse módulo. E quem estiver falando sobre ciência do direito pode estar falando de outro tipo de fonte. Então, essa é uma das primeiras distinções e com a qual eu fiquei muito estarrecido quando comecei a estudar isso, porque nós não éramos treinados a ver esse tipo de discussão. Mais uma característica interessante é a de trabalhar com as diferenciações que existem, que vocês já começaram a ver isso,
entre suporte físico, que para nós é o ponto de partida da interpretação, enunciado, proposição, norma jurídica em sentido amplo, norma jurídica em sentido estrito e por aí vai. Usualmente nós não fazemos durante os cursos de graduação em geral, não fazemos esse tipo de distinção e também causamos aí ou participamos de discussões nas quais umas pessoas falam em norma jurídica em um sentido e outras falam em norma jurídica em outro sentido, o que termina por causar problemas também no discurso. Então, vocês estão vendo já durante o semestre que não é uma coisa simples, mas que isso aí vai, para vocês, vai significar muito na progressão do raciocínio e do pensamento de vocês. Nós não concordamos com várias das passagens, das perspectivas que a doutrina tradicional costuma abordar esses temas, e por isso mesmo fazemos essas diferenciações entre o que é direito, aliás, estipulamos o que é direito para nós enquanto objeto, fazemos a diferenciação entre direito positivo e ciência do direito, e a partir daí, por exemplo, como um dos temas do seminário de vocês, o que é direito tributário. Se você não enuncia de onde você parte, umas pessoas vão declarar como direito tributário X e outras pessoas Y. Para o aluno do IBET, que é treinado nessas categorias, aquela resposta do seminário lá de vocês que pergunta o que é direito tributário e pergunta sobre aquela seção. Direito tributário é o ramo do direito positivo público que estuda as relações entre fisco e contribuinte. Ora, se você está falando de direito positivo, que é um plexo de enunciados linguísticos que tratam sobre a conduta humana, ou que buscam regular a conduta humana, o direito tributário não pode ser considerado um ramo que estuda. O direito tributário, nesse sentido, de direito positivo, ele regula as condutas humanas no que tange a atividade tributária, de arrecadação de recursos do Estado. Ele não pode nunca estudar essas perspectivas. Então, essa é uma das razões pelas quais é importante demais a gente fazer esse tipo de diferenciações e ilustrar e anunciar para vocês a importância que cada termo ocupa semanticamente, a importância que existe para o trabalho do cientista e para o trabalho do intérprete também, de distinguir os sentidos que os termos ocupam no discurso e no contexto no qual eles se apresentam. E vocês vão ter essa aula agora, proximamente terão essa aula para tratar sobre o assunto, sendo que essa pílula foi feita apenas para ilustrar para vocês da importância de algumas dessas discussões. Eu espero que gostem da matéria, do seminário, e que gostem de voltar ao ramo presencial, né, para quem já estava no online. E espero muito que brevemente eu consiga visitar algumas das turmas de vocês aí durante o restante do semestre letivo. Então, um abraço a todos e até a próxima.